pouco tempo que eu estava afastado dos caminhos do Senhor, Glória. comecei a me envolver com drogas, né? Com pessoas que não eram de Deus, né? Isso eu tenho prova, a irmã Aline está aqui, a irmã Aline me conheceu nesse tempo. Glória a Deus. Bebia, Aleluia. fumava, eu cheirava de 3 a 4 pinos de cocaína por dia. Meu Deus. Todos os dias. Eu fazia um esforço muito grande para me poder me alimentar, porque aquilo tirava a minha fome, tirava o meu sono. E eu trabalhava, irmãos, então eu precisava manter sempre acordada, sempre elétrica para me trabalhar, né? E cada vez mais rebelde na presença do Senhor, uma luta terrível com meu esposo dentro de casa, né? Meu esposo muito ciumento, me batia quase que todos os dias e eu enfrentava ele como se estivesse enfrentando um homem. 2 drogados dentro de casa, porque também era viciado em cocaína. Só que ele não sabia que eu era viciado em cocaína, mas eu sabia que ele era. E aquela luta, irmão, dentro de casa, né? Saía às escondidas para balada, né? E quando foi um certo tempo, ele chegou na minha casa e falou: Beth, eu me converti ao Senhor. E naquele momento, em vez de eu ficar feliz por ele estar entrando novamente, voltando para os caminhos do Senhor, né? Eu pulei em cima dele e falei: olha aqui, você voltou para a sua igreja, mas você não vem a torrar minhas paciências, porque você morre, mas você não me vê mais na igreja. Meu Deus. Né, irmãos? O homem querendo ser mais do que Deus. Né? Então, meu esposo começou a trazer missionárias dentro da minha casa, irmãos. E quando essas irmãs entravam, eu saía. Todo domingo essas irmãs estavam na minha casa. Quando foi um dia, eu recebi elas no portão e falei: vocês não têm uma loucinha, uma roupinha para vocês lavar, não? É, Jesus. Agora é todo domingo na minha casa, enchendo as paciências. Mas aquelas irmãs, elas não desistiram, irmãos. Glória a Elas Deus. continuaram na minha casa. Aleluia. E uns certos dias elas chegaram e eu não saí. E no final daquela oração, uma missionária virou para mim e falou assim: Beth, Deus, Ele está te dando uma última oportunidade. Ou você volta pelo amor, ou você volta pela dor. Mas você vai voltar e vai fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu tive uma visão com você andando na sua casa, segurando nas paredes. Eu só não sei se naquela visão você estava cega ou se você estava passando mal. Mas que Deus, Ele vai tocar em você, vai, se você não voltar. A vontade que eu tive naquela hora que Satanás colocou era de pular no pescoço da irmã. Porque pensa uma pessoa que gostava de pular no pescoço dos outros, era eu. Eu só não pulei porque Deus não permitiu. Porque quando Deus ele usa o profeta, Ele guarda. É, Jesus, dessa maneira. Não adianta Satanás querer agredir, querer bater, porque Deus ele protege. Portanto, quando Deus mandar você falar algo, que seja conserto, fale. Porque Ele te guarda. Aleluia. E aquela irmã foi embora. Quando ela saiu, aí sim eu pulei no pescoço do meu marido. Né? Eu falei: olha, sua infeliz. Com licença da palavra, né? Na próxima vez que você trazer essa missionária dentro da minha casa, com uma mão eu vou segurar o pescoço dela e com a outra eu vou cegar ela. E eu vou mostrar para você quem vai ficar cega, se é eu ou ela. Meu Deus, tremendo. Eita. Aí Jesus levantou do trono, né? Glória Deixa eu dar a um Deus. jeito nessa mocinha que já está se achando, né? Glória já a está querendo Deus. tocar nos meus. Glória a Deus. Não passou um mês. Eu tive uma convulsão na minha casa. Eu nunca tive convulsão. Tive uma convulsão. Quando acordei, já voltei com a visão já meia turva, né? Me levaram para o hospital, voltei para casa. Depois de uma semana, tive mais 2 convulsões. Fui para o hospital, passei 15 dias. Quando eu voltei para casa, eu tive mais uma convulsão. Voltei novamente para o hospital. Aí eu não me recordo quanto tempo eu fiquei. Quando eu estava voltando, que eu cheguei ali no Lago do Socorro, a minha irmã olha para trás, que meu esposo tinha ido me buscar de carro.
eu estava tendo outra convulsão. Eu cheguei na minha casa. Só que a minha irmã conseguiu contar, foram 8 convulsões, uma atrás da outra. Meu Deus. Eu já não tinha sangue, as pontas dos meus dedos já estavam roxas, meus lábios roxos, né? Daí então, voltei novamente para o hospital e só saí de lá depois de 2 meses. Com 53 quilos, eu tenho 1,70 m e pouco, fiquei pesando 53 quilos, cega, quase sem falar, surda, não andava, porque eu não tinha forças para ficar nem sentada, era como se fosse uma criança, um recém-nascido que você sente e ele não tem apoio. Com a minha mão direita atrofiada, justo a mão que eu falei que ia cegar a missionária. Meu Deus. E a outra, eu não tinha força nem para segurar um garfo. Jesus tremendo. E o médico disse para minha irmã que naquela semana eles iam me induzir o coma e não sabia se eu voltaria viva. E se eu voltasse, eu ia voltar no estado vegetativo. Meu Deus. Na mesma semana, minha irmã fez o voto com o Senhor de voltar para a igreja, para o caminho do Pai, porque também era afastado do caminho do Senhor. Na sexta-feira, que era para mim ir para a UTI, eu estava saindo para minha casa. Glória a Deus. Uma cadeira de roda, com os dentes todos quebrados, por causa da convulsão, porque durante um mês eu tinha 2 convulsões por dia. Meu Deus. A minha língua era toda machucada, porque os dentes travavam. Os meus olhos, essa parte preta do olho, era totalmente descontrolada. Irmãos, ninguém aguentava olhar para mim. Verdade, Jesus. Quase careca. Mas Deus, Ele me deu a vitória. Glória Comecei a ir para a igreja, minha irmã, quando eu comecei a sentar um pouquinho, me afirmar um pouco, minha irmã começou a me levar para a igreja. Deus foi fazendo promessa e cumprindo as promessas dele, né? Até que um dia, a missionária Maurília veio na minha casa. Glória a Deus. Cuidado com essa profeta, viu, irmão? Essa profeta é a profeta da carne, no bom sentido. Essa mulher chegou na casa da minha irmã e encontrou eu em cima de uma rede seca, seca. Parecia um cabo de vassoura deitado numa rede. Ela se admirou, irmãos, com aquela minha secura, aquela coisa feia, toda desdentada, o olho torto, descabelado não, que nem cabelo tinha, quase cabelo. Parecia como diz o povo do mundo, o ET. Acho que o ET é mais bonito ainda. Ô, Jesus. Irmãos, eu fiquei numa situação deplorável. Verdade, meu Deus. As minhas unhas, ela era grossa. Minha mão, ela ficou dessa maneira, assim, ó. Ela fechava. Meu Jesus. Quando a Nelly olhou, eu chamo ela de Nelly, né? Quando ela olhou aquela coisa feia, horrível, em cima deitada na rede, ela, meu amor, o que aconteceu com você? E eu não lembrava dela, irmãos, porque eu também perdi a memória. Eu não lembrava do meu esposo, não lembrava dos meus filhos, não lembrava de nada. Meu Deus. E foi uma luta muito grande para me lembrar dela, mas eu consegui lembrar. Aí ela vira para mim, me abraça e fala bem assim: ô minha filha, eu profetizo carne nesses ossos. E eu falei amém. Eita, olha quanta carne. É, irmão? Não passou-se 3 meses. 53, 63, 73, 83, 93, 106 quilos. Aí um belo dia, essa profeta chega na minha casa quando vê aquela coisa bem cheinha, né? Cheiona, né? Nossa, o que aconteceu? Eu falei, retira essa profecia agora da minha vida. É por isso que eu não aceito. Retire, porque eu tô com 105 quilos, né? Porque eu tava com 105 ainda. Eu preciso que você retire, Mel. Não posso, uma vez profetizado, sempre profetizado. Cuidado, viu, irmão, que você é profeta, viu? E ela já profetizou na vida da Linda também. Eu não aceitei isso não, meu Deus. 50%, vai. Irmãos, mas para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu recuperei minha memória. Verdade. Estou falando bem. Graças a Escuto Deus. muito bem. Oh, meu Deus. Voltei a andar. E tenho
promessas que Deus ele vai devolver minha visão. Eu creio, Jesus. E Aleluia. quando eu saí do hospital, irmãos, aquela missionária, ela voltou na minha casa. Glória a Deus. Mas coisa linda foi aquele dia que ela voltou na minha casa. Eu estava deitada e meu marido chegou e falou assim: Beth, adivinha quem está aqui? Eu falei: tá repreendido esse negócio de adivinhar. Né? Aí ele falou: não, chuta quem está aqui. Eu falei: não sei. Aí ele falou: a missionária Rita. Quando ele falou a missionária Rita, eu comecei a chorar. Eu falei: irmã, e ela veio me abraçar porque ela não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu falei: irmã Rita, em nome de Jesus, me perdoe. Ela te perdoa por quê, minha filha? Eu falei: porque aquele dia que a senhora passou aquela profecia, quando a senhora virou as costas, eu falei que eu ia cegar a irmã. Meu Deus. E aquela irmã, ela me abraça, ela fala: minha filha, eu te perdoo no nome de Jesus. Glória a Deus. Daquele dia em Aleluia. diante, irmãos, Deus ele começou a fazer obra na minha É vida. verdade, Deus. Então, irmãos, não toque no ungido de Deus. Glória a Porque Deus. Deus cobra. Aleluia. O meu esposo, ele era daqueles crentes que passavam 3 meses na igreja, 1 ano fora da igreja. Meu Jesus. 2 meses na igreja, 5 anos fora da igreja. Até que quando eu perdi minha visão, ele se converteu e Deus usou um vaso e falou para ele: essa é a última oportunidade que eu estou te dando. Não pense em voltar atrás, porque se você voltar atrás, eu vou abrir a sepultura, mas a tua alma eu não vou perder. Glória a Deus. Irmãos, e quando eu comecei a melhorar, o meu esposo ele começou já a balançar, né? Com 1 ano e meio que eu tinha perdido a minha visão, o Senhor recolhe meu esposo. Glória a Deus. Tem 1 ano e 6 meses que o Senhor recolheu ele, mas partiu o salvo para a Glória a Deus. E eu fiquei muito Aleluia. preocupada, mas quando meu esposo faleceu, porque meu esposo ele era muito brincalhão, né? Mas era um homem de Deus. E um certo dia eu estava na minha casa e chegou um jovem na minha casa e começou a conversar comigo. E de repente ele levanta e fala: mulher, por que se preocupa? Glória a Deus. O Aleluia. meu filho está descansando no Senhor. Glória a Deus. E aí eu tive a certeza que o meu esposo partiu É salvo. Jesus fiel. Então, irmãos, Aleluia. hoje eu reconheço que eu fui rebelde contra Deus. E eu reconheço que não vale a pena largar esse Jesus por nada. Verdade, Este mundo. meu